Senhor nos abençoe. Amém? Amém? Graças a Deus por esta grande oportunidade que Ele nos dá de reunir na casa dEle e louvar o seu nome, né? Nós vamos iniciar, vamos marcar a escritura, Efésios 6, 12. É a escritura que o pastor irá usar nesta noite. Efésios 6, 12. Nós vamos iniciar cantando, vamos cantar 172, um hino bastante conhecido, que acho que quase ninguém tem inário, né? 172 do Inário da Águia. A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Lá maior. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Vamos dar um tom mais baixo, sol maior, sol maior. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, quando Ele estendeu sua mão para mim. Aleluia. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Amém, graças a Deus. 336, também bastante conhecido, não precisa nem de cópia, né? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Aqui está sol, deixa eu ver se está bom. Está alto. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, aleluia.
Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Graças a Deus. Nós vamos orar nesse instante em favor do Encontro Nacional de Pastores no próximo mês em Goiânia. E se você tem algum pedido no seu coração, não fez por escrito, levante uma de suas mãos e Deus conhece todas as coisas. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão sublime na tua presença, Senhor. Nós podemos sentir a presença do Senhor no nosso meio, porque é promessa do Senhor, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor estaria. E nós cremos nas promessas do Senhor. Portanto, Pai Santo, se há alguma mão levantada agora, juntamente comigo, eu apresento ao Senhor cada necessidade, seja enfermidade, seja qualquer que for o problema, Senhor, nós apresentamos ao Senhor agora com fé em nosso coração. Pai bendito, pedimos também em favor do encontro no próximo mês em Goiânia. Ó Jesus, desde já nós pedimos as bênçãos do Senhor sobre aquele encontro, que seja para o bem de toda a tua noiva, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Eu pedi ao irmão Paulo para tirar a oferta. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus,
já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Vamos finalizar essa primeira parte aqui cantando 220, Divino Companheiro no Caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Queremos dar boas-vindas ao irmão Heraldo. Heraldo mesmo, né? Seu filho, como é o nome? Irmão Vinícius. Deus abençoe. São nossos vizinhos, né? São nossos vizinhos. E que o Senhor Jesus abençoe vocês. Sintam-se em casa. Estamos muito felizes de tê-los vocês aqui, né? E que não seja a primeira vez, seja a primeira de muitas. Deus abençoe vocês. Divino Companheiro, Ré maior. 220. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. E tu dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Nós vamos cantar Somente Crer e o pastor João Luiz virá à plataforma e após a leitura eu vou cantar um hino. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, aleluia. Somente crer, somente
ti crer, tudo é possível. Boa noite com Jesus, que Deus abençoe todos os irmãos. Estamos com bastante visitantes. O irmão Paulo com a sua família. O irmão é visitante, qual que é o nome do senhor? Heraldo, seu filho. Vinícius e o pai da irmã Angélica, da irmã Silvana e do irmão Acrísio. Crísio, né? Eucrides. Qual que é o nome do pai do senhor? Leubino. O irmão Leubino está nos visitando do estado do Paraná. Veio ver os filhos, né? E veio nos prestigiar nesta noite. Muito bom ter vocês aqui. Deus abençoe a todos. Vamos colocar de pé para a leitura da Bíblia. Se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Depois da escritura, o irmão Jessé vai cantar, né? Livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, maior privilégio que um ser humano pode ter, ó Deus, é poder olhar para o pó, Deus, de onde viemos, e saber que para o pó nunca retornaremos, ó Pai, porque as nossas almas não veio do pó. As nossas almas veio do Senhor, ó Pai, que é o Pai da eternidade. E como nós somos filhos do Senhor, ó Pai, nós somos eternos como o Senhor é, ó Pai. Nós somos humanos nesta carne, ó Deus. Mas na alma nós somos Deus como o Senhor é, ó Pai. Porque nós temos crido na Tua palavra como ela é, Senhor. O Senhor tem nos mostrado o caminho real e correto. É o santo caminho, o qual o ímpio não pode andar por ele, ó Pai. Mas somente aqueles que têm lavado as suas vestes no Teu precioso sangue. E nós cremos, ó Deus, que o Teu sangue perdoa pecados, perdoa fraquezas, ó Pai. E nós cremos que este sangue ainda é por cada um de nós, ó Pai. Por isso nós temos confiança de olhar para os céus e dizermos, ó Pai, que nós somos parte do céu, da eternidade, ó Pai, porque de lá viemos e estamos retornando para lá, ó Pai. Pedimos que o Senhor abençoe cada um que entrou por estas portas, ó Pai, que as suas almas, os seus corações, ó Deus, seja alimentado pela Tua palavra que vem através do Teu Espírito Santo, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, das quais temos vergonha, Senhor. Mas nós não temos vergonha do que o Senhor é, do que a Tua palavra é, ó Pai. Pedimos que o Senhor enriqueça cada um na graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Vamos ouvir o hino. Aleluia. Vamos cantar, vou cantar Paz no Vale, no coro, se os irmãos quiserem cantar comigo. Muito cansado estou, mas procuro, Senhor, dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim.
haverá paz no vale, pra mim eu sei. Haverá paz no vale, pra mim eu sei. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale, pra mim eu sei. Haverá paz no vale, pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Amém, glória a Deus. Todo o louvor que nós entregamos a Deus, nós somos recompensados por isto. Eu queria meditar um pouquinho nesta noite com os irmãos na mensagem A Disputa. O irmão Brana pregou ela em 1962. Nós sabemos que a maior disputa que existe na face da terra é entre Deus e o diabo. É as duas maiores forças que existem na terra. É o diabo puxando para um lado, tentando mostrar a sua versão, e Deus mostra que Ele é o caminho, a verdade e a vida para o homem. Agora resta o homem querer andar por este caminho. Nós, pela vontade própria do homem, nós queremos sempre o nosso caminho e não o caminho de Deus. Por quê? Quando ali no Jardim do Éden foi dado a Adão e a Eva o livre arbítrio da escolha, cada um tinha ali a sua livre escolha. Porém, Deus disse para Eva e a Adão que havia ali duas árvores, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Da árvore da vida, Deus deixou livre para Adão e Eva comer daquela árvore. Mas, porém, ele disse que na árvore da ciência do bem e do mal que eles não tocassem. Enquanto eles obedeciam a Deus, tudo estava muito bem com eles. Mas a partir do momento em que a curiosidade entrou em Eva, para que ela conhecesse da árvore, da ciência do bem e do mal, a coisa começou a arruinar. Eles tinham um companheirismo com Deus, tudo ia bem. Deus tinha companheirismo com Adão e Eva ao cair da tarde, todos os dias. Porém, quando Satanás entrou naquela serpente, nós sabemos que há um elo perdido
na natureza, que o homem estuda e estuda e não consegue chegar. O que ele conseguiu chegar é que o homem veio do macaco, mas não tem como isto. Mas este elo perdido que existe, nós sabemos que é a serpente. No jardim do Éden, o único animal que tinha capacidade de falar era a serpente. E o diabo, ele tinha que ter alguém que ele pudesse entrar para que ele pudesse convencer Eva do caminho em que ela estava. E Eva, sendo a parte mais fraca de Adão, Satanás não podia chegar em Adão, ele tinha que chegar na parte mais fraca, e ele chegou em Eva. E quando ele começou a mostrar para Eva as curiosidades que havia naquela árvore do bem e do mal, ela aceitou. E quando ela aceitou aquilo, foi tirado dela a árvore da vida, porque ela conheceu o bem e o mal. Quando ela tinha companheirismo com Deus, ela não conhecia o bem, ou melhor dizendo, o mal. Mas quando ela perdeu aquele companheirismo com Deus, aceitando a proposta do diabo, ela perdeu o companheirismo com Deus, porque ela aceitou o que o diabo tinha e não o que Deus estava dando. E quando o diabo entrou com aquela conversa ali, dizendo para Eva que não, que ela poderia comer daquela árvore, que ela se tornaria mais inteligente. Ela teria mais capacidade de conhecimento, de raciocínio. E ela caiu naquela conversa e ela provou das coisas que ela não conhecia. E quando ela provou daquilo que ela não conhecia, ela caiu da graça de Deus. E como homem e mulher que nós somos, descendentes de Adão e Eva, nós como homens, natureza humana, nós somos uma geração caída. E quem que pode redimir este homem novamente a estar na condição original em que Eva e Adão estavam? Somente um, Deus. Homem não pode redimir homem não pode tirar o homem do caminho do erro, porque maldito é o homem que crê no homem, todo homem é mentiroso, não é isso que a Bíblia diz? O homem não tira o outro do erro. Um não pode convencer o outro do pecado, a não ser Deus descer na alma, no coração do homem. Por quê? Lá no jardim do Éden, quando Satanás escolheu uma parte do homem para ele trabalhar, ele foi no intelecto, no conhecimento, mas Deus, sendo o criador do homem, ele escolheu trabalhar na alma do homem. Por quê? É do coração que procede todo o bem ou o mal. O raciocínio, ele simplesmente vai executar aquilo que está no coração. Tudo que o homem é, está na alma dele. Agora, Jesus disse em São João 14, verso 16, eu sou o caminho. São João 14, verso 16, que eu anotei, deixa eu ver. 14, verso 6, ele diz assim, ó. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, Jesus é o caminho, que te leva de volta para o estado original, onde você estava nos pensamentos de Deus. Porque quando nós estávamos no pensamento de Deus, ele não viu nenhum filho dele caído. Quando você entra na presença de Deus, você reconhece a sua natureza humana e então você entrega a sua vida a Deus, ele muda essa natureza humana para a natureza do Cordeiro. O que é a natureza do Cordeiro? É você ser como Deus. Na alma nós somos como Deus, mas na carne nós somos humanos, nós somos pó, nós carregamos o erro, a marca do erro na carne. Mas quando você reconhece a Deus em sua palavra, então ele te colocou no caminho. Agora, como é que você entra neste caminho? Aceitando ele como ele é, através da sua palavra. Então ele é o caminho, ele é a verdade do caminho e ele é a vida do caminho.
Porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você está no caminho do céu. Você está no caminho da vida. Você está no caminho do perdão. Por isso que o diabo não quer que nenhuma alma chegue lá. Por quê? Ele não quer, irmãos, que o homem encontre o seu estado original. Agora, a religião, o irmão Branham nos mostra, o nosso profeta que Deus enviou para esta era, que quando Adão caiu, ele sentiu necessidade de ter algo que cobrisse ele, porque ele viu que ele estava nu. Mas enquanto ele estava comendo da árvore da vida, ele não tinha pecado, ele não conhecia erro, ele não conhecia falha, fracassos. Mas a partir daquele momento que o diabo mostrou para Eva a sabedoria, e ela mostrou aquilo para Adão, eles caíram. Então eles viram que eles estavam nus, eles não eram mais inocentes. Agora, por que eles perderam aquela inocência? Porque o diabo colocou eles no caminho errado. Lá em Gênesis 3, nós vamos ver que Jesus colocou um anjo com uma espada inflamejante, um querubim com uma espada inflamejante, guardando o caminho da árvore da vida. Não é qualquer um que entra lá e alimenta desta árvore, é somente quem Deus coloca no caminho. Agora, quem que ele põe no caminho? Quem ele elege, quem ele põe predestinação na alma. Nós não podemos aceitar Deus na mente é confusão. É briga, é vários caminhos, mas a Bíblia fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou os caminhos, eu não sou as verdades. Só existe uma verdade na terra, é Deus. O que o homem cria não é verdade, é uma ideia, é um pensamento. E Deus não é uma ideia, Deus não é um pensamento, não, criado por um homem. A Bíblia fala lá em Jó, aonde estava tu quando eu fundavas a terra? Quem era eu? Nada. Mas se eu estava nos pensamentos de Deus, eu era tudo, porque eu estou nas mãos dele, eu estou nos pensamentos dele, eu estou aos cuidados dele. Agora, tudo que o homem cria, que é da mente humana, tem inveja, tem ego, tem o personalismo do eu, que não aceita ser diminuído nunca, e por aí vai. A concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida. Mas quando você encontra esse caminho da vida e você entra por ele, você vê que você não é nada. Eu não sou nada, nós não somos nada. Quem éramos nós antes de Deus cruzar o nosso caminho? Um ex isso, um ex aquilo. Irmão, ninguém tira ninguém do pecado, a não ser Deus. Se Deus não descer na alma do homem e convencer ele do pecado, ele vai morrer em pecado. E toda alma que pecar é o que morre, não é o que é sepultado, vai para uma sepultura, não. Isso encerra os nossos dias de vida como homem e mulher. Mas nós teremos que encarar a Deus um dia e prestar conta das nossas almas. O que nós vamos mostrar para Deus? Qual o caminho que eu andei, por qual caminho eu fui? Mas enquanto você está sendo guiado pelo Espírito Santo, você nunca cai em encruzilhadas, não. Porque o caminho do céu, ele é um só. E quando Deus veio, deu a vida por nós, derramou o seu sangue por nós para perdoar o pecado, ele iluminou o caminho da terra até a eternidade para nós não errarmos. Porque todo aquele que anda na hora, na mensagem da hora do dia, ele está andando na luz. Ele está andando num caminho que não tem curva, que não tem erros, não. Está tudo sinalizado para nós, da terra até a eternidade, para que nós não erramos. Coisa triste alguém saber que pelejou por 30, 40, 50 anos, e quando você chegar para prestar contra a Deus, da sua vida, da sua alma, o que Deus vai te responder? Afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas Senhor, Senhor, eu preguei, eu falei do teu nome. Não, você não falou do meu nome, porque quem fala do meu nome nunca é contra mim.
Como que podem pregar, falar de Deus e um contra o outro? Deus é o quê? É confusão? Não. Sabe que os demônios, eles não combinam entre si. Eles brigam entre si. Mas Deus não tem briga. Deus não tem contenda. Na Bíblia nós não encontramos um genuíno filho de Deus, predestinado por Deus, que ele entrou em contenda com Deus. Você vê que a Bíblia ela foi escrita de Gênesis a Apocalipse por vários personagens. Nenhum entrou em choque um com o outro. Por quê? Era Deus, através do Espírito Santo, escrevendo isto para nós, através das eras, mostrando que nele não há choque, não há contenda. Agora, quando você vê um de lá falando que tem Deus, outro de cá falando que tem Deus, em contenda, em briga, isso é demônios usando o nome de Deus para dizer, convencer alguém de alguma coisa, mas não é. Porque é um caminho criado por homens. Uma vez eu estava dirigindo, eu era motorista, e aí no lameiro do caminhão, bem explícito, estava escrito assim: não me siga, estou perdido. Eu falei, tá. Mais ou menos eu concordei com ele, porque na profissão de motorista, a pior que existe é o verdureiro. Eu era verdureiro e o rapaz que escreveu isso também era um verdureiro. Mas se ele soubesse que o que ele escreveu lá era a pura realidade, ele iria para os pés de Cristo. Não me siga, estou perdido. Para onde você está indo? Irmão, se Deus vem buscar um povo, se Deus está preparando um povo, Ele não está preparando um povo da placa da igreja. Deus não está preocupado o que é o nome daquela igreja, se é isso, se é aquilo. Não, Deus não vai preparar um homem para ir para o céu por uma placa de igreja. Ele vai preparar uma pessoa para ir encontrar com Ele, é com a palavra dEle. Você tem que estar de acordo com a Bíblia, com a sua palavra. Nós não vamos prestar conta do nome de uma igreja, de qual igreja você era de tal. Então, se você é de uma aí, daí a outra tem que estar perdida. Mas Deus não. Deus, Ele tem ciúme do seu povo, Ele cuida do seu povo e Ele prepara o seu povo com a sua palavra que Ele deixou. Quando você torna um cristão, até então você tinha suas crenças, suas maneiras, o seu jeito de viver, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando eu vejo uma pessoa ficar assim, eu sou, eu não mudo, eu sou assim, eu fico com dó. Aquela pessoa nunca teve uma experiência com Deus. Porque a partir do momento que você tem uma experiência com Deus, que você conhece Deus na alma, você sabe que você não é o mesmo mais. Deus te muda por dentro. Mudar gosto, mudar maneira, jeito de pensar, qualquer um consegue. Mas mudar uma alma para pensar diferente é só Deus. Por que que Deus mora no coração do homem e não na mente? Porque o homem começa a mudar-se de um homem natural para um homem espiritual, é da alma. E aonde está a alma? No coração. Agora, eu não conheço o Votorantim, eu conheço o caminho que eu faço aqui. Eu saio, vou lá na casa do irmão Gessé, e dali saio e vou embora para Campinas. Se falar para mim em tal lugar aqui, eu vou ficar perdido. Eu tenho que ter um GPS, alguma coisa, para me ir até lá. Assim é o caminho do céu. Um guia turístico, ele é credenciado, ele tem a credencial, não, você pode ir com ele conhece cada lugar que você quiser ir, ele está apto, um guia turístico de Votorantim, ele está apto a te guiar aqui. Eu quero ir em tal lugar, não, eu sei, vamos lá. Você não está preocupado como que você vai chegar, que jeito, você sabe que você vai chegar, porque você está sendo guiado por alguém que conhece.
Agora, como que nós vamos chegar no céu com alguém que não é credenciado por Deus para te levar lá? Quem que é credenciado por Deus para levar o homem para o céu? É o Espírito Santo. É o único que pode te guiar em toda a verdade e te levar para lá. É o Espírito Santo. Fora isto, é apenas cabeça humana. O Espírito Santo, ele é credenciado, ele não erra. Ele não vai te levar para o sul, sendo que o lugar é para o norte, não. Ele vai te levar sempre para o norte, para onde está Deus. Sabe por que nós temos que nos convertermos todos os dias? O cristão, ele não converte só uma vez. O cristão, ele está todo dia se convertendo, todo dia ele converte, todo dia nós temos que converter, todos os dias nós temos que pedir a Deus misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Porque a Bíblia fala aqui, em Isaías 55, verso 9, a Bíblia diz assim, ó: por que o homem não pode andar no caminho que ele é criado pelo homem? Olha só o que Deus diz. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então, como que nós podemos andar por um caminho que não foi Deus que criou? Se o céu é mais alto do que a terra, assim é o caminho de Deus, é mais alto do que o caminho do homem. Não foi assim que Deus disse lá para João em Apocalipse? João, suba cá. O que ele disse para João? Suba no nível que eu estou. E como que você sobe no nível que Deus está aqui como humano? É você sendo revelado, cheio do Espírito Santo e crendo na mensagem na luz da hora. Você está lá onde Deus está. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então o caminho que eu penso que é certo, não é certo. O pensamento que eu acho... Tem muita gente que fala que o Espírito Santo é um bom pensamento e que o diabo é um mau pensamento. Meu Deus. Quando a própria Bíblia fala que quando ele vier, quem que é ele que a Bíblia está referindo? O Espírito Santo. Quando ele vier, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Agora, ele é um pronome pessoal, é uma pessoa, e o demônio também é uma pessoa. Mas só que Deus não age fora do seu agente, e o diabo também não age fora do agente dele. Agora, que Deus nos ajude a sermos agentes do Espírito Santo. Uma agência cheia do céu. Uma agência cheia de amor. Uma agência, irmãos, nós estamos vivendo na hora de viver isso aqui, ó. É o texto áureo da Bíblia. João 3,16. Todo mundo conhece, as crianças, tudo sabe isso de cor. Mas quem que pode viver isso aqui se Deus não te ajudar a viver? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E como que você pode crer em Deus? É amando Deus. A Bíblia não está pedindo para você entender Deus, para você compreender Deus, entender as Escrituras, não. O que é pedido lá em São Marcos 16? Todo aquele que crer. É crer, irmãos, é muito diferente de entender. Qualquer um pode entender, pode achar. Mas crer não. Crer é para quem Deus dá a graça de poder crer. Porque você crê até naquilo que você não entende. Eu não entendo tudo de Deus, porque Deus é soberano. Mas eu creio em tudo de Deus com a minha alma. Eu não duvido de nada de Deus. Eu tenho dúvida de mim, mas de Deus eu não tenho.
Porque eu sei quem eu era. E eu sei quem eu sou. Contudo, ainda eu não sou o que eu quero ser, mas também não sou o que eu era antes. Eu estou esforçando para não ser o que eu era antes. Agora, como que você consegue ir dando passos após passos, sem que você primeiro não queira que Deus desça na sua alma e comece a mudar os nossos hábitos, as nossas maneiras? Porque como humanos, nós vamos carregar a natureza humana até a sepultura. Nós não vamos deixar de ser humanos porque cremos em Deus. Não vamos deixar de errar, de tropeçar porque cremos em Deus. Não, nós vamos continuar errando, porque isso é da natureza humana. Mas sabe o que é o melhor de tudo? É que quando você conhece Deus pela sua verdade, se você cair 100 vezes, levante todas as 100 vezes, que Deus vai cuidando de você. O importante não é o quanto você vai tropeçar, é o quanto você vai levantar. Porque muitos tropeçam e caem e nunca mais levantam, não encontram a graça de estar no caminho. Não foi assim que Jesus disse para Pedro? Pedro, daqui a pouquinho, Pedro, não fica aí arrastando mala não, que você está comigo não. Daqui a pouquinho o galo vai cantar e você vai me negar. Não, Senhor, eu não vou negar Jesus. O apóstolo Pedro negar Jesus? Quem? Mas Jesus sabia que Pedro era homem, era ser humano. E quando o galo cantou 3 vezes, a alma de Pedro cobrou dele. E aí, Pedro? Ele teve vergonha de quem ele era. Mas sabe de uma coisa? Ele teve vergonha do homem que ele era, mas Jesus não tinha vergonha de ter comprado Pedro com seu sangue. Pedro, um analfabeto, pescador, sem estudo, sem nada. Quando Jesus começou, aqueles que entendiam muito, começou a escandalizar. Gente, Jesus ele veio na forma de homem. Muitos estavam esperando ele descer do céu numa escada de pérola e marfim, cheio de anjos e querubins. Não, ele veio de uma forma tão simples para confundir os sábios e entendidos. Ele veio numa forma de bebezinho, ele sentiu dor de barriga como bebê sente, quem sabe dor de ouvido, que é coisa comum de bebê, dor de barriga, dor de ouvido. E a mãe dele ali acudindo aquilo. Ali estava Deus, sendo bebê, para sentir o que um bebê sente, para ele poder se compadecer de um bebê. Ele foi adolescente, ele foi jovem, ele entrou na fase adulta da vida para compreender o que nós passamos, para que então ele pudesse nos perdoar. Veja a grandeza de Deus, aonde está este caminho? É a quem Deus mostra. Agora, se Deus tem nos mostrado esse caminho, nós somos os mais ricos. Nós somos os mais afortunados da terra. Eu lembro uma vez, eu me perdi numa cidade, era moleque novo ainda, pequeno. Era em Bonfinópolis. Você vê o que é. Eu tinha uns 15, 14 anos, sei lá. E eu montei numa bicicleta, numa chuva, lama, a cidade ele conhece, ele é de lá. A cidade que você dá 2 passos, você sai da cidade. Você dá 2 passos, você sai da cidade para trás de novo. Mas eu não conhecia menino criado no barra da saia da mãe. E um menino me xingou e eu saí atrás para pegar ele. E aí, quem disse que eu achava o caminho de volta? Eu saí gritando na cidade, mãe, mãe, e chorando e pedalando a bicicleta. Irmão, o homem, quando ele está perdido, ele perde a noção. Ele perde o senso do raciocínio, por isso que os homens agem como estão agindo, porque eles não têm mais um raciocínio normal. Aí começam a sentir a pressão da vida e pressionando, meus dias estão se findando, para onde eu vou? O dia de nós encontrarmos o caminho da vida é hoje, é agora. Mas
Todo dia que você precisar do perdão, Ele estará lá. Todo dia que você precisar de Deus, Ele vai estar lá. Ele vai te responder. Sabe por quê? Porque nós não vivemos em contenda com o nosso espírito. O Espírito de Deus que está em nós não está em contenda. Nós estamos em paz com a nossa alma, nós sabemos que nós estamos no caminho da vereda da aurora. Por que a palavra ela tem que ser escondida no coração? Lá em Salmo 119, versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a mensagem, a palavra de Deus está no seu coração, você não peca. Porque você é uma alma redimida. O que é uma alma redimida? É que reconheceu Deus no tempo, no tempo humano dele, de vivência. E quando você encontra essa alma, você está num lugar seguro. Olha aqui, Lucas 12, 34. Olha o que diz aqui. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Jesus não errava. Jesus, ele nunca enganou. Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Por que Jesus disse para aquele jovem: vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir? Jesus foi aonde estava o coração dele. Estava nos tesouros da vida que ele tinha, e ele chegou a um ponto de angariar tanto tesouro, se tornou um homem tão rico, que lá na frente na Bíblia ele diz assim: arregala-te, ó alma, os seus celeiros estão cheios. Aonde estava o coração dele? Mas quando ele teve que prestar contas a Deus da sua vida, da sua alma, ele lá do inferno dizia: Pai, Abraão, manda que Lázaro comia das migalhas da mesa que caía dele. Mas aonde estava o coração de Lázaro? Estava no caminho, na verdade, na justiça de Deus. E quando Lázaro foi encontrar com Deus, ele achou o caminho aberto para a árvore da vida. E aquele jovem rico, o que ele encontrou lá? Um querubim com a espada. Não, aqui você não passa. Porque o seu tesouro não está aqui, o seu tesouro está lá. Você não falou: arregala-te, ó alma. Deus não erra, nós erramos. Às vezes nós fazemos uma escolha pela mente. A ciência diz que existe 3 maneiras de você fazer escolhas sem errar. Tem menos chances de errar. Um é pelo raciocínio. Você tem muitas chances de errar quando você escolhe pelo raciocínio. Você tem menos chances de errar quando você escolhe pelo fígado. Olha a influência. E quando você escolhe pelo coração, você não erra. Mas quem que quer escolher pelo coração a não ser um eleito, um genuíno filho de Deus? Deus nunca vai pelo caminho mais bonito, mais fácil. Você vai encontrar Deus sempre num caminho mais difícil. Mas você também pode ter uma certeza na sua vida, que todos os momentos que você entrar num momento difícil da sua vida, Deus vai estar lá para te ajudar. Então nós temos que viver pensando em Deus. Por isso que tem aquele corinho, é um hino, não sei. Por isso eu penso em Deus todos os dias e todas as manhãs. A minha vida é uma alegria. Não sabe? Eu sou ruim para cantar. Mas quando você tem Deus no seu coração, não importa a sua situação que você está enfrentando, Ele é a minha porção de cada dia. Se você tem Deus na sua alma, Ele é a sua porção de cada dia. O que você vai precisar para amanhã? Eu não sei se eu estarei viva daqui a 10 segundos, mas eu sei que o meu futuro está nas mãos dEle. E estando nas mãos dEle, eu sei que o meu amanhã está totalmente garantido por Deus.
Irmãos, nós vivemos numa terra que ninguém tem certeza de nada. Nós vemos a situação que está o mundo aí hoje, a política, e vira e se matam. Por quê? Porque está tudo vivendo o raciocínio. Mas se tivesse aplicado o coração deles na palavra de Deus, não estaria da forma que está. Eu estou preocupado com política? Não estou. Eu não dependo de política e de político para viver, eu dependo de Deus. Se foi Deus que criou os céus e a terra e eu estou aos cuidados deles, por que eu vou temer? Embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos ao seu reino. A melhor coisa que existe para um ser humano aqui nesta terra é ele encontrar o reino de Deus. Agora, aplica o seu coração no reino de Deus. Um homem pode decepcionar outro homem. Às vezes eu posso falar que vou amanhã e não tem como ir. Não vou. Posso decepcionar. Mas Deus não vai te decepcionar. Deus nunca vai falhar. Então é melhor nós estarmos seguros. Irmão Brana, na mensagem Véu Adentro, eu carrego isso comigo na minha Bíblia. Gosto de ler isso direto. Mensagem Véu Adentro. Ele diz assim: agora, o que temos? Permaneça na glória. Caminhe na luz. Caminhe passo a passo com Ele. Sempre segurando em sua mão eterna. Bênçãos eternas de Deus repousem com você, sabendo com essa segurança que Deus não prometeu que nada que Ele não possa fazer. Abraão, quando ele estava já velho, ele não importava com a sua idade. Ele sabia que Deus era capaz de fazer o que Ele disse que Ele faria. Não é isso maravilhoso? Bem, Deus não morre. Deus é de eternidade em eternidade. Tem pensado você nisso? Quando seu espírito lhe abandona, quando é que o nosso espírito vai nos abandonar? Não sei. Eu estou cheio de vida, saúde hoje, mas não quer dizer que eu vou viver mais não sei quantos anos, não sei. Mas tem pensado você quando o seu espírito lhe abandona? Se você estivesse numa câmara de gás, se você estivesse no fundo do poço ou no fundo do mar, aonde fosse, quando o espírito lhe deixa, água, fogo, nada pode lhe deter. Ele se move através dos edifícios e é como um vapor, está pairando ali, está vivo, isso não pode morrer. Isto tem vida eterna, não pode perecer. Então, quando você morre, seus parentes choram, pensam que você está morto, mas você não está. Você ainda está vivendo aqui em cima, o velho corpo tem se desvanecido, porém, é posto sob a terra. Todos os átomos e coisas que uma vez você era se rompem e volta à luz cósmica, petróleo ou o que haja sido, volta ao pó novamente. E algum dia, o grande rei destes espíritos virá, Jesus Cristo vindo da glória em seu corpo, amém? E Ele libertará o poder de Deus e toda pessoa que esteja nele, seus corpos e átomos voltarão e se ajuntarão novamente, e a mesma fração de tempo toda pessoa estará em Cristo novamente. Compensa viver por Deus ou não compensa? Compensa.
Nós pensamos, sabe o quê? Nós pensamos muito no corpo. Mas que proveito tem ganhar muitos bens para o ego deste corpo? Ser multimilionário? E quando o Rei dos Espíritos vier nos requerer, você não tem nada para apresentar a Deus. Mas lute com tudo que você tem, com a sua alma. Porque é aquela velha história. Aquele pai disse para aquele filho, quando ele foi para o serviço. Filho pequenininho, um machado pesado, a tora ali no quintal, e ele disse para o filho, quando eu for para o serviço e quando eu voltar, eu quero essa tora rachada. E a criança era muito pequena, mas ela era obediente. E ela passou o dia inteiro batendo aquele machado na tora, mas ele não conseguiu rachar aquela tora. E quando o pai chegou de tarde do serviço, ele passou ali, olhou a tora toda picada pelo machado, mas não estava rachada. E o filho no quarto chorando. O pai entrou e o filho só esperando a surra vir. E o pai entrou e disse, por que você está chorando? Ah, papai, o senhor pediu para mim rachar a lenha lá, a tora, eu não dei conta. Eu fiquei tentando o dia inteiro, mas não dei conta. O pai disse, eu sabia que você não dava conta. Mas eu pedi, não pedi? Você tentou o dia inteiro, não tentou? Você me obedeceu. Você não conseguiu, mas você tentou. Você obedeceu. Agora, o que você não deu conta de fazer, eu vou fazer por você. O pai era forte, ele rachou aquela tora. Assim somos nós, aqui como filhos de Deus. Ele nos deu a palavra, o mandamento dele. Nós não conseguimos cumprir com tudo. Mas, contudo, nós estamos tentando, estamos pelejando, estamos lutando, e Ele está vendo o seu esforço. Quando Ele vier, Ele vai ver que você tentou, que você lutou, que você pelejou, mas você não conseguiu, mas você tentou. E aquilo que você não conseguiu, Ele vai fazer por nós. Por isso Ele deu a sua vida no Calvário. Para aquilo que eu não posso fazer, Ele pode fazer por mim. Ele pode fazer por você. Por isso vá lutar, vá pelejar, mas vá armado com a armadura dos céus, que você vai vencer todas as astutas ciladas que existem pelo caminho. Você vai vencer, você vai conseguir, mas não pare, continue lutando. Enquanto você tiver fôlego de vida, você tem chance. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, ó Pai, a poder baixar as nossas cabeças e entender, ó Pai, que tudo que é humano fica aqui, Senhor. Somente chega diante da Tua presença o louvor das nossas almas, ó Pai. Nada do que nós somos, profissão, trabalho, bens, o que nós temos, nada chega diante de Ti, ó Pai. Mas só chega diante de Ti, ó Deus, aquilo que nós somos de alma, de coração, ó Deus. E nós sabemos que nós somos os Teus filhos, ó Pai. Por isso nós confiamos em dizer que o Senhor é o nosso Pai. Que o Senhor para nós é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ó Deus. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, os Teus filhos que mais uma vez prestaram este tempo de parar e ouvir o Senhor, ó Pai. Pedimos que o Senhor os recompense, os abençoe, os ajude, Senhor, que eles sejam prósperos na vida, para que possam se manter, ó Deus, nesta terra com dignidade, ó Pai. Que não lhes falte o trabalho, o pão em suas mesas, ó Deus, a saúde em seus corpos para poderem trabalhar, ó Deus, e prestar tempo de louvor ao Senhor, ó Pai.
Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue com cada um nesta jornada, ó Pai. Sabemos que bem ao nosso lado está o Senhor nos ajudando, ó Pai, nos esforçando a cada momento da nossa vida, Senhor. Toma cada um e guia segundo a Tua palavra, ó Deus. Dirija o que cada um deve fazer, os passos em que deve dar, ó Pai, para que não possa, ó Deus, haver erro, manchas em suas vidas, ó Pai, mas que eles possam confiar que, tendo o Senhor como ajudador, tudo dará certo nesta vida, ó Deus. Nós não podemos perder o Senhor, podemos perder qualquer coisa nesta vida, ó Pai, mas nós não podemos perder o Senhor, ó Pai. Mas pedimos que o Senhor nos dê sabedoria em manter a Tua presença conosco todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Leve cada um em paz aos seus lares, ó Pai, que eles tenham uma boa noite, um bom descanso, com uma boa saúde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe. Amanhã, a partir das 8h30, escola dominical. E a partir das 18 horas, Santa Ceia do Senhor. Abençoe um ao outro, volte para o seu lar abençoado. Até amanhã, se Deus nos permitir.